Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Desculpe se eu demorei um pouco a respeito dos vídeos, estar me adoentado, tá ok? Hoje eu vou falar, eu disse, eu acho que no último vídeo foi sobre reflexões filosóficas. Eu disse que ia falar sobre a hierarquia cósmica. O primeiro degrau da hierarquia cósmica são os deuses planetários, tá ok? Entenda, Deus planetário é uma classificação, é como coronel do exército, ou capitão do exército dentro do militarismo, certo? Então, Deus planetário, ele é um avatar do primeiro degrau, tá ok? Primeiro degrau da escala cósmica, que vai do Deus planetário ao Deus universal. Eu vou falar Deus solar, Deus galáctico, Deus universal, mas isso em outros vídeos. Bom, mas o que faz um Deus planetário? Um Deus planetário. A gente tem que tentar entender que a matéria precisa da orientação, da ação, da mente inteligente para poder se organizar. Não é uma coisa aleatória aí, como talvez aí muita gente esteja pensando, a sintonia fina, as constantes da física, né? De uma forma aleatória, não é bem assim não. Tá certo? Ou então, talvez uma loteria cósmica profunda, né? Um multiverso profundo que a gente teve a sorte de ter essas constantes aí calibradas de uma maneira muito fina, tá certo? Então, quem faz isso são avatares. Bom, eu vou falar primeiro quais são os problemas que podem surgir para um deus planetário. Aí eu fiz um lembretezinho aqui, me desculpe, às vezes me dá um branco, mas vou tentar superar a questão. E vou falar em 4 problemas que o Isídio me passou. Para quem não sabe, o Isídio é meu mentor espiritual e ele tem me orientado desde 1980, quando eu conheci o Isídio, tá ok? Então são 4 problemas que um deus planetário enfrenta, certo? Vamos lá, o primeiro problema. Houve um incremento na temperatura central do planeta. Eu acho que para quem alguns sabem, outros não sabem, o pessoal mais leigo não sabe, que a temperatura no interior da Terra gira em torno de 6.000 graus centígrados. Tá ok? É mais ou menos a temperatura da superfície do Sol. Tá ok? Aí você pergunta, mas Marco Túlio, como é que tem uma temperatura tão forte? É devido ao peso das camadas. Eu vou falar como é a constituição da Terra, é chamado litosfera, que é a parte rochosa. O peso dessas camadas faz com que a temperatura no interior da Terra seja muito alto, certo? Todo mundo, o pessoal da física, das exatas, sabe que um aumento de pressão causa um aumento de temperatura. Então, aí no caso, a Terra ela é constituída de 3 partes. Ela é constituída da litosfera, que é a primeira parte. Depois vem o manto, são 3 partes, ok? E depois vem o núcleo da Terra. Aí você tem que o núcleo tem 2 partes, tem o núcleo externo e interno. O núcleo interno é rochoso. Agora, o núcleo externo, ele é líquido, um líquido que envolve o núcleo central, o mais interno. Está numa forma líquida. E é constituído mais de ferro e níquel, tá certo? Bom, aí vai a pergunta. Marco Túlio, por que a preocupação de um aumento da temperatura interna do planeta? Não é? Qualquer um faria essa pergunta, não é isso? Não é isso? Então, vamos tentar entender o seguinte, que o aumento da temperatura interna do planeta, ela atinge o campo magnético da Terra. Tá ok? Aí você pode, mas Bartolo, e daí? Bom, acontece que o campo magnético de um planeta é fundamental para a existência de vida nesse planeta, tá certo? Vamos só tentar entender como é que é formado esse campo magnético. A parte externa do núcleo ela é constituída mais de ferro e níquel. E
esse líquido está circundando o núcleo central e girando. Esse giro, você tem aí uma carga, você tem o ferro e o níquel, cargas aceleradas, girando essas correntes de convecção em torno do núcleo central, que é rochoso. O pessoal da física, da exata, sabe que uma carga acelerada cria um campo magnético, tá certo? E como você tem aí uma corrente gigantesca, você tem aí um campo magnético razoável, tá ok? Tá certo? Então, o campo magnético é importante porque ele protege a nossa vida de raios cósmicos. O pessoal que não sabe, talvez mais leigos, os raios cósmicos são prótons em alta velocidade que vêm do espaço e atinge a gente, entendeu? Então o campo magnético nos protege disso, tá certo? É claro que não seria só o campo magnético, é evidente, né? A vida não é nem um jumento, a vida é muito inteligente, a natureza. Então existe também a atmosfera que nos protege desses raios cósmicos, ok? Tá certo? Então, pelo menos existiriam duas maneiras de proteger dos raios cósmicos, mas é importante o campo magnético, é mais uma forma de proteger desses raios. E também tem outras coisas. Tem a radiação ultravioleta do Sol, que também o campo magnético nos protege, tá certo? Tá ok? Então aí é claro que também o pessoal sabe que estuda a ciência que não é só o campo magnético que nos protege dessas influências, tá certo? Que também você tem a camada de ozônio, mais ou menos a 24 km da superfície da Terra, e que nos protege das radiações ultravioletas. Inclusive, todo mundo sabe que o homem está destruindo essa camada, né? E isso tem muita gente aí morrendo de câncer, né? Se não tiver cuidado, vamos aí ter uma incidência muito elevada de câncer na Terra, tá certo? Bom, então veja bem, protege dos raios cósmicos e protege também do raio ultravioleta. Mas seria só isso, Marco? Não, veja aí a importância do campo magnético. E também tem as erupções solares. Esse vento solar, às vezes depende da magnitude da erupção solar, atinge a Terra, tá ok? Então é outra questão preocupante que o campo magnético nos protege, tá ok? Então veja aí a importância do campo magnético. Aí você pode perguntar assim, Arthur, mas como equacionar um problema desse? Boa pergunta. Bom, não sou eu nem você que vamos equacionar um problema dessa magnitude. Aí tá na alçada de um deus planetário, tá ok? Aí você pode perguntar, mas Marco Túlio, como é que uns caras desses podem solucionar um problema dessa magnitude? Eu estou citando um problema. Eu vou citar 4. Bom, vamos lá. A densidade da litosfera, a litosfera eu já disse, são as camadas mais externas do planeta, as rochas. Ela gira em torno de 5,5 gramas por centímetro quadrado. Cúbico. Grama por centímetro cúbico. Isso dá mais ou menos 5,5 toneladas por metro cúbico de material. Tá ok? É mais ou menos 5,5 a densidade da água. Tá certo? Se a Terra tivesse um espaço na água, ela afundaria, né? Porque a densidade dela é maior do que da água, não é verdade? Então aí no caso, como seria resolver um problema, pelo menos esse primeiro problema que eu estou citando para vocês? É reduzir a densidade da litosfera. Aí você pode perguntar, pô, Arthur, mas como é que uns caras desses fazem isso? Aí eu fico devendo essa, tá certo? Aí eu tenho que pesquisar, ver o ISID aí como seria reduzir a densidade da litosfera. A ideia seria reduzir a densidade da litosfera de 5,5 para 5,2, tá ok? Tá certo? Uma redução aí significativa. Cairia de 5,5 toneladas por metro cúbico de material para 5,2 toneladas por metro cúbico de material. Tá ok? Bom, eu acho que isso aí foi o primeiro problema. Resumindo um pouco, há um aumento da temperatura interna do planeta. Isso está atingindo o campo magnético. E que se fosse um incremento de 10% seria preocupante, tá ok? Houve um incremento de 5%, passou de 6.000 para 6.300. Se houvesse um incremento em 10% já seria preocupante, mas não chegou nesse nível. Pelo que eu sei, aí não chegou
a 10% do incremento da temperatura. Bom, então a solução seria mais ou menos isso, reduzir a densidade da litosfera. Qual é outro problema que tem a atenção dos deuses planetários? Veja bem que tem 3 deuses planetários próximos à Terra. Um deles, acho que todo mundo conhece, que é o Moisés, o profeta hebreu. Os outros 2, o Isídio não passou a informação de quem seriam os outros 2 deuses planetários. São 3. O segundo problema é as placas tectônicas, tá ok? As placas tectônicas são basicamente 15, pelo menos as principais. E elas flutuam em torno da Terra magma. O magma, ele é a parte externa do manto. O pessoal sabe do vulcão, já deve ter ouvido falar, o magma está vazando, é isso? Então as placas tectônicas, elas flutuam, boiam nesse magma aí, tá certo? Aí o cara pode perguntar, mas Marco Túlio, por que fracionar as placas ou por que não fazer só uma placa? Ué, é relevante a questão, né? Eu acho que muita gente talvez esteja perguntando por que deixar 15 flutuando, boiando no magma, né? Realmente tudo tem uma explicação, pelo menos tudo, né? Então, veja bem, se você amarrasse toda a estrutura, ok? Uma só placa tectônica na Terra toda, aí ia criar tensões que os engenheiros, o pessoal da engenharia, chama de tensões indesejáveis. Aí é aquela história, poderia complicar mais ainda o problema. Então é melhor deixar um certo número de placas boiando ou circulando livremente, porque na verdade, acho que o pessoal da Exata entende que eu tenho que dissipar energia. É como se cada uma placa caminhasse uma sobre a outra. Mas às vezes é aquela história, o pró e o contra, né? E às vezes isso causa os terremotos, tá ok? É aquela história, você tenta solucionar um problema e aparece outro, né? Aí fica complicado, né? Eu não posso amarrar toda a estrutura, porque eu posso criar tensões piores e destruir a civilização. Na verdade, não seria nem possível a vida no planeta se eu amarrasse toda a estrutura, não é? Criaria tensões indesejáveis, o pessoal da engenharia estrutural sabe disso. E também eu tenho que deixar circular ou dissipar energia. Eu só posso fazer isso deixando as placas soltas, tá ok? Que são 15, pelo menos as principais. Aí isso é uma questão monitorada por esses avatares, tá ok? Tá certo? Existe um meio, existe uma maneira de você calcular mais ou menos a magnitude dos terremotos. É a chamada escala Richter, que vai de 1 a 10. Então essas questões elas são monitoradas também pelo homem, né? Aí vem os geofísicos, né? Que observam a magnitude desses terremotos, não é só. Claro que cabe também a responsabilidade do planeta ao homem, né? O próprio homem, não só avatares ou deuses planetários. Então são monitorados esses terremotos ou o movimento dessas estruturas. É claro que o homem foi adquirindo esse conhecimento ao longo dos anos. Não foi da noite para o dia que geofísicos foram entender o fenômeno dos terremotos. Não vou citar aqui o vulcanismo, que eu não quero estender muito o vídeo, tá ok? Então aí no caso, por exemplo, eu até cito assim, para o pessoal que tem curiosidade, eu gostei muito de um filme que foi 10.5, que é um terremoto de magnitude que extrapola a escala. E em 10.5, né, extrapolou a escala. E que isso provavelmente destruiria a nossa civilização. O nome do filme é simplesmente isso, 10.5. Eu achei super interessante, né? Se chegar a ultrapassar em uma escala acima de 10, aí a coisa é preocupante. Então aí tem a ação dos avatares. Como é que esses caras atuam nessas placas aí? Aí eu precisaria analisar, pensar cozido, como é que esses caras mexem num sistema dessa magnitude. Aí eu fico devendo essa resposta. Ok? Então eu falei em 2 problemas. Eu falei a questão do aumento da temperatura no interior do planeta, que pode atingir o campo magnético. Houve um incremento, o Isídio me passou que houve um incremento de 5%, pulou de 6.000 para 6.300, e que poderia atingir o campo magnético.
E aí também estou falando do monitoramento, desculpa, das placas tectônicas para que não ultrapasse a escala. Já tem terremotos aí, uma vez eu vi, aquele que atingiu o tsunami no Oceano Índico foi levado. Ele, eu acho que ultrapassou a escala 8. Eu acho que o pessoal sabe a qual terremoto eu estou me referindo. Matou, se eu não me engano, umas 200 mil pessoas. Atingiu a Tailândia, a Índia, vários países, bem uns 10 países, né? Poxa, eu não me lembro quando foi, se foi 2004, foi, não me lembro não, desculpe. Mas foi magnitude elevada o terremoto na placa, no fundo do oceano. Bem, vamos lá, deixa eu só olhar aqui. Então, o terceiro problema que eu cito também que é uma das atribuições dos avatares, os deuses planetários, é como eu disse, os deuses planetários, ele organiza, ele orienta a matéria, né, para que ela possa atuar, seja sistemas físicos, seja sistemas biológicos, que é mais a área aí de biólogos elevado, mas para orientar a matéria, a mente inteligente orienta a matéria, tá ok? Caso, por exemplo, da biologia, aí seria mais biólogos elevados que acompanhariam a evolução. Aí eu não vou discutir a questão da biologia, tá ok? Eu vou discutir a questão da física. Mas existe casa dos biólogos. Bom, aí o terceiro problema é o seguinte. A Lua, ela está se afastando da Terra, mais ou menos aí 4 centímetros por ano. É claro que é uma velocidade relativamente baixa, né? A influência na Terra, uma influência negativa, ela se afastar muito, ainda demanda milhões e milhões de anos. Mas não deixa de ser um pouco preocupante. Aí você pode perguntar, mas Marco Túlio, por quê? Até mesmo saber por que o satélite, né? O nosso satélite é muito importante para a vida. Então é um pouco preocupante o afastamento da Lua. Vamos lá, vamos tentar esclarecer. Deixa eu dizer algumas coisas aqui para vocês. Tá? O pessoal mais leigo não sabe. Por exemplo, a Lua, ela estabiliza a inclinação do eixo da Terra. Esse deslocamento angular da inclinação da Terra, do eixo da Terra, é quase 24 graus. Se eu não me engano, é 24,5. Ou, desculpa, 23,5. Aí você pode perguntar, mas por que, Marco, ele é importante? Porque a inclinação do eixo é importante para as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, não é? E que é importante para a agricultura. Se não existisse a inclinação do eixo, você teria uma parte quente e outra parte fria. Aí viabilizava um pouco a situação na Terra, né? Então a Lua, ela equilibra essa inclinação no eixo, tá ok? Em torno de 24 graus. Tá ok? Mas não é só isso não. A Terra também é importante porque a Terra provoca as marés, não é isso? O pessoal sabe que a Lua tem um campo gravitacional e tem uma força gravitacional que atua na Terra. E é importante, aí você pode marcar por que é importante. É importante para a circulação da massa líquida na Terra. Você tem aí nos oceanos um reino aquático, não é isso? Você tem várias espécies, e inclusive o homem depende da água para existir também. Não é só a questão de seres biológicos aquáticos. É porque, na verdade, a circulação de água no planeta, ela se deve à gravidade da Lua, que faz com que facilite, por exemplo, a oxigenação, facilite, por exemplo, a carregada de nutrientes para os seres biológicos, tá ok? Então é muito importante aí a questão da Lua. Eu me pergunto sinceramente o que seria da Terra sem a Lua, tá ok? Até mesmo a massa da Lua, ela é importante. A massa da Lua, se não me engano, é 10 elevado a 22. Ela é maior do que Plutão, por exemplo, né? Tá ok? Aí você pode perguntar, mas Marco Túlio, como a gente poderia evitar a Lua se afastar da Terra? Boa pergunta, né? Mas vamos tentar responder. A Lua, ela gira em torno da Terra mais ou menos 1 km por segundo ao quadrado. Isso é a velocidade orbital da Lua. Então ela está se afastando porque está perdendo velocidade, tá certo?
Uma das maneiras seria talvez aumentar o campo gravitacional da Terra. O campo gira em torno de 10 a 25 joules, aumentar um pouco o campo gravitacional da Terra. Ou então aumentar um pouco a velocidade orbital da Lua. Então temos aí duas maneiras talvez de evitar que a Lua se afaste tanto da Terra. Eu acredito aí talvez que em 1 bilhão de anos seria delicada a questão, entendeu? Fosse fazendo o cálculo mais ou menos de 4 centímetros ao ano, você vai ter um afastamento aí razoável, né? Ok? Então seriam duas possibilidades. Ou eu aumento a velocidade orbital da Lua, ou eu aumento então o campo gravitacional da Terra. Você pode perguntar, mas Arthur, como é que se faz isso aí? São questões aí, tá certo? Por exemplo, como é que eles podem reduzir a densidade da litosfera? Esses caras têm capacidade aí técnica que nós não temos. Essa é a verdade, tá certo? A Terra, pelo menos na superfície ou no plano material, não chega nem a uma civilização tipo 1, não é verdade? Tá ok? Deixa eu ver aqui. São 4 problemas. Então, resumindo um pouco, é importante a Lua, eu falei 3 problemas. O aumento da temperatura no interior da Terra. Falei das placas tectônicas, que deve deixar flutuar, não é isso? Cria tensões indesejáveis. Desculpe. E também a questão da Lua, que é importante para o equilíbrio da nossa inclinação do eixo terrestre e também para a oxigenação das águas líquidas e carregar nutrientes em geral. Bom, então aí eu já citei 3 problemas. Agora você pode perguntar essas questões mais delicadas aí, como os caras fazem isso aí, realmente, aí são processos geofísicos, são processos de uma civilização tipo 1, tipo 2, aí é delicado. Então o que eu estou dando aqui é uma ideia geral, tá ok? Vamos lá, o 4º problema é um problema assustador, acho que assusta muita gente. Esse aí é jogo duro, como se diz. Eu tinha um amigo que ele dizia muito, Marco Túlio, isso é jogo duro. Eu nunca esqueci o amigo de faculdade, o Heriberto. O Heriberto, rapaz, isso é jogo duro. Tudo pra ele era jogo duro. Realmente, cara, nunca esqueci disso. Então aí no caso, por exemplo, esses boloides, esses objetos que transitam pelo sistema solar, você tem os asteroides, você tem os cometas, né? Então a gente às vezes fica meio assustado, as pessoas, né? Que não compreende bem o que é a vida, né? De um objeto desse nos atingir, tá certo? Só para ter uma ideia, há 65 milhões de anos atrás, um asteroide de mais ou menos 11 quilômetros de comprimento, ele atingiu, isso é uma velocidade talvez aí de 30 a 36 vezes a velocidade do som, ele atingiu a Terra. Se não me engano foi na Península Mexicana. Uma energia equivalente mais ou menos a 1 milhão de bombas de hidrogênio, mais ou menos 10 a 24 joules. Isso foi o fim dos dinossauros que viveram durante a Terra milhões e milhões de anos, 200 milhões de anos no mínimo, 250 milhões de anos na Terra. Simplesmente acabou com 70% da vida terrestre. Então isso aí é uma questão que todo mundo fica um pouco preocupado. Uma vez eu vi umas reportagens, o governo americano estudando uma certa forma de defesa na aproximação de um asteroide ou de um meteoro, né? Tentando desviar a órbita desses objetos, né? É relevante a questão, é preocupante, né? Mas tente entender que existem seres elevados, deuses planetários, que nos observam e que estão atentos a essas questões, tá ok? A vida não é uma coisa aleatória aí, uma loteria esportiva ou a Mega Sena, não. Existem avatares que estão aí nos orientando e estão aí calibrando as leis físicas e estão acompanhando aí muita coisa, tá ok? Então aí no caso, qual seria a solução? Na verdade, Júpiter, o pessoal que estuda ciências,
os físicos, os engenheiros, os matemáticos, eles sabem que Júpiter é uma espécie de guarda-chuva. Se não me engano, na década de 90, houve o impacto de um cometa Schumacher, não me lembro qual foi o ano, desculpe, mas que o Júpiter é uma espécie de guarda-chuva que pega esses boloides, esses objetos e cai na superfície de Júpiter, não cai na Terra, cai em Júpiter, né? Graças a Deus, né? Cai em Júpiter. Então houve o cometa Schumacher que caiu, eu estou suando aqui, que caiu em Júpiter. E muitos asteroides, meteoros na trajetória que poderiam atingir a Terra, eles caem em Júpiter. Mas acontece que o Isidro me falou que a concentração de objetos tem aumentado. E isso é um pouco preocupante. Agora, é claro, a probabilidade de ser atingido por um objeto desse é pequena, mas não é impossível. Também, aumentando a densidade desses objetos, a probabilidade diminui, não é verdade? Desculpa, a probabilidade aumenta, né? Então aí a solução foi o seguinte, que os deuses planetários pensaram o seguinte: seria interessante talvez aumentar o campo gravitacional de Júpiter. O campo gravitacional de Júpiter tem mais ou menos 10 elevado a 35 joules de energia. O Júpiter é uma bola gigantesca, ele cabe mais ou menos aí umas 1000 terras. Então esse campo gravitacional é muito intenso. Só para ter uma ideia, o campo gravitacional do Sol gira em torno de 10 a 40 joules. Então qual foi a solução que esses caras pensaram aí, esses deuses planetários? Aumentar o campo gravitacional de Júpiter, ok? Mas aí você pergunta, como é que eles fariam isso? Aí era injetar massa e energia no sistema, no planeta, para poder aumentar o campo gravitacional, ok? Aí é uma tecnologia de uma civilização tipo 1, tipo 2, tá ok? Isso do plano mental, existem civilizações elevadas no plano mental. Mas aí surgiu uma preocupação que eu achei interessante que o Isidro me falou. Ficou um pouco preocupante o seguinte, é porque a massa de Júpiter, ela gira em torno de 10 elevado a 25 quilos. Então se eu multiplicar por 10 a massa, se eu multiplicar por 10 esse fator, ela chegaria a 10 a 28. Só que 10 a 28... Tô suando aqui, peraí, só um instantinho. Só que 10 a 28 já é próximo a um Sol, certo? Para você ter um Sol, para uma massa em torno, mais ou menos, aproximadamente 10 a 29. Então Júpiter estaria próximo da massa de um Sol. Isso foi uma questão preocupante desses avatares. Aí qual seria a solução então? Ficou um pouco preocupante. Acho que deu para entender. A massa iria para 10 a 28. E se eu chegasse a 10 a 29, eu teria um Sol no centro do sistema solar. Aí talvez inviabilizasse a vida na Terra. Veja aí a questão como é delicada essas questões. Tá ok? Bom, mas aí qual seria a solução? A solução desses 3 avatares que ficam próximo à Terra, monitorando para que seja possível a vida no planeta, não só os deuses planetários, os deuses solares. No próximo vídeo eu falo sobre os deuses solares. Eles encontraram uma solução. Vou dizer qual foi a solução. A solução foi criar um outro guarda-chuva, que é Saturno. A massa de Saturno é 10 elevado a 26, então multiplicaria por 10 a massa de Saturno, injetaria massa e energia no sistema, no planeta, e cairia de 26 para 27. Então o campo gravitacional de Saturno iria multiplicar por 10, ok? Aí evitava aumentar a massa de Júpiter
e ele poderia se aproximar de um Sol. Então foi essa solução que encontraram. Então a gente teria, não, a gente vai ter, a gente vai ter dois guarda-chuvas, Júpiter e Saturno, tá ok? Isso é o processo. Claro que um processo desse leva, não é da noite para o dia que você vai injetar massa, energia num planeta para aumentar a sua gravidade, tá ok? É a mesma coisa que eu disse para você aumentar a gravidade da Terra para evitar que a Lua se afaste. Claro que não precisaríamos multiplicar por 10 a massa da Terra, tá ok? Poderia talvez 20%, tô chutando aqui um pouco. Bom, então aí eu citei, então, bom, resumindo então, nós teríamos mais um guarda-chuva que seria Saturno. Então teríamos dois guarda-chuvas no sistema solar. Evitou uma preocupação que seria aumentar a massa de Júpiter para 28, que poderia se aproximar da massa de um Sol. Era um pouco preocupante, tá ok? E a resposta foi realmente, a solução pelo menos foi Saturno. A gente usar Saturno como mais um guarda-chuva. Então teríamos dois planetas mais ou menos na massa de 10 a 27, com um campo gravitacional girando em torno de 10 a 35. Então teríamos no sistema solar dois guarda-chuvas que nos protegeriam desses bolores, desses objetos que circulam pelo sistema solar, tá ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa eu falar. Eu acho que já deu mais de 20 minutos. Eu acho que eram esses quatro problemas. Então, só resumindo um pouco, foram quatro problemas que eu falei. Eu falei do aumento da temperatura no interior da Terra. Eu falei das placas tectônicas e com as consequências do aumento da temperatura no interior da Terra. Falei também do afastamento da Lua. E falei também desses boloides, desses objetos que circulam pelo sistema solar que poderia atingir a Terra, que é uma coisa realmente preocupante, não é verdade? Seria o fim da nossa civilização se um asteroide desse nos atingisse, tá ok? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu tô suando aqui, é porque eu não ligo o ventilador, o ar-condicionado, porque faz muito barulho, desculpe, aí eu fico suando. Mas então, concluindo, é isso aí. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre os deuses solares. Só adiantando um pouco, existem dois deuses solares próximos à Terra, que é o Buda histórico, que é o Siddhartha Gautama, e o Krishna, que é o deus hindu. Ok? A Hieria cósmica, eu já falei um pouco, é o deus planetário, deus solar, deus galáctico, deus universal. Inclusive, eu acho que eu tinha dito que Jesus é um deus galáctico, né? Ele é responsável pelo monitoramento e pela estabilidade das galáxias. Enfim, depois eu falo, daqui a 2 vídeos eu falo sobre os deuses galácticos, tá ok? Se alguém tiver alguma curiosidade, você pode aí entrar no meu WhatsApp ou pode fazer algum comentário, esteja à vontade aí. Agora, certas questões às vezes é um pouco delicado, como é que o cara reduz a densidade da litosfera, enfim, aumentar o campo gravitacional da Terra ou de Júpiter, de Saturno, né? É porque são civilizações no plano mental mais elevadas do que na superfície da Terra, tá ok? Tá certo? Os caras têm tecnologia para isso. Já são tipo 1, tipo 2, não sei. Pois tá, queridos, eu agradeço aí a atenção. Acho que deu mais aí uns 25 minutos. Então no próximo vídeo eu falo sobre os deuses solares, tá ok? Obrigado pela atenção.